Estou aqui com o professor Wanderley Guilherme. Hoje é quinta-feira. Professor, você tem acompanhado aí o debate político nacional e vamos falar de vários assuntos. Vamos começar falando aí de um personagem aí que continua produzindo muita polêmica, o Ciro Gomes, né, do PDT, e a gente estava conversando sobre isso. Queria que você desenvolvesse um pouco mais o que você estava pensando. Bem, o Ciro Gomes, sem dúvida nenhuma, é um excelente quadro. Vem estudando, evidentemente, sempre estudou, mas vem se informando sobre todas as peculiaridades do Brasil no momento atual, suas dificuldades, tem feito diagnósticos muito brilhantes até. E, sem dúvida nenhuma, é alguma pessoa que precisa ser ouvida com atenção. Por isso mesmo, ele deve tomar consciência da relevância que ele assumiu, dada exatamente o desaparecimento dos quadros da esquerda nacional, o desbaratamento das suas instituições, as dificuldades que a esquerda e a centro-esquerda vem encontrando para se reincorporar. E tem nele, certamente, uma das pessoas capazes de ajudar nessa reincorporação. Por tudo isso, ele precisa estar atento para o que ele fala e atento para o que os seus planos parecem ser. Um deles tem me chamado a atenção, é a frequência com que ele insiste na revitalização, no reaparecimento, na reinstalação da indústria nacional. A indústria nacional quer dizer a indústria de São Paulo, né? E ele parece, muitas vezes, gostaria de ser o candidato, nas próximas eleições, da indústria paulista. Este me parece um ponto controverso das declarações, das entrevistas que ele tem dado. Não por ser indústria paulista, mas por ser indústria. Ele certamente tem consciência da revolução tecnológica em curso acelerado no mundo capitalista e no mundo não capitalista também, né? Hoje, a maior produtora de robôs do mundo é a China. E, portanto, ele deve ter consciência, ter informação de que por os nossos 11 milhões de desempregados, ou 12 milhões de desempregados, não retornarão todos a seus empregos numa eventual retomada do crescimento brasileiro, porque não terão capacidade para operar as novas modalidades de produção industrial. É preciso que ele qualifique de que indústria se trata, porque se tratar de reinstalar as indústrias que desapareceram ou que estão enfraquecidas, é um projeto destinado ao fracasso. Ou, na melhor das hipóteses, manter o Brasil como uma economia subalterna, né, que caminhará através da recepção, como foi durante muito tempo, de produtos obsoletos, de máquinas obsoletas no mundo desenvolvido. De modo que esse é um dos aspectos que me parece que o cidadão Ciro Gomes, como um líder de extrema responsabilidade hoje no Brasil, entre outros pontos, deveria prestar um pouco mais de atenção. Muito bem. Aproveitando que a gente está falando em liderança política, a gente pode abordar agora outro líder político importante no Brasil, que está preso hoje, né, o Lula. E ele tem, mesmo preso, tem participado de forma bastante ativa do debate político, afinal ele dá entrevistas quase toda semana, às vezes mais de uma entrevista por semana. Os dirigentes do seu partido o visitam constantemente, ele mantém um controle incontestável do seu partido, que é um dos maiores partidos, é o maior partido da esquerda. E você acha que o Lula hoje, qual é o papel dele nesse processo político aí de oposição ao Bolsonaro? Bem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
Lula, ele tem um passado que já o inscreveu no panteão dos heróis nacionais verdadeiros. Isso independentemente de qualquer crítica que possa ser feita, possam ser feitas, quaisquer críticas que possam ser feitas a este ou aquele ponto durante os seus 2 períodos. Não há presidente, não há governo perfeito, de modo que as falhas que eventualmente ele teve, possa ter tido, são frágeis diante da envergadura que foi a sua passagem pela presidência do país. Este foi o Lula como um grande momento que significando que o país pode ser governado de uma forma diferente do que vinha sendo governado por representantes das elites brasileiras. Isto posto, é preciso verificar o que, a partir do momento em que ele foi declarado criminoso e foi preso, certamente num processo absolutamente invulgar, né, totalmente inédito na história da jurisprudência brasileira, a partir daí, a sua posição passou a ter um outro significado dentro da política popular brasileira. A sua capacidade de intervenção, neste momento, é muito mais, tem muito mais eficácia no que ele impede do que se fazer, do que é capaz de propor coisas que possam ser feitas. Desde a campanha eleitoral, as suas posições têm levado ao fracasso. Ele não foi candidato, o seu candidato perdeu, e agora continuamos a ter propostas que também não estão sendo bem-sucedidas. O novo Lula, este Lula pós-prisão, precisa recuperar a sua capacidade de discernir qual é a política mais favorável às agremiações e às populações a quem ele sempre bem serviu. Neste momento, ele está com sua capacidade, a meu juízo, modesto, né? Tendo em vista o fato de que as suas propostas até agora têm fracassado, eu modestamente me permito dizer que ele também chegou ao seu momento de repensar qual é a posição que ele, como líder preso, né, qual é a posição e as propostas que seriam melhores do ponto de vista do futuro imediato da população brasileira, que certamente têm que passar por mais de uma alternativa do que seja apenas ele ganhar sua liberdade, que é absolutamente alguma coisa justa, mas não pode ser o único caminho para o progresso das forças populares. Vou continuar um pouco nessa linha. Recentemente, o governador da Bahia, Rui Costa, deu uma entrevista em que ele falou exatamente isso. Ele falou que a pauta do Lula livre é importante, mas não pode ser condição para o PT fechar alianças, ampliar o arco de alianças. Né? Fez algumas críticas a 2018, a estratégia de 2018. Né? Imediatamente, o PT, né, sob as lideranças mais importantes, os dirigentes mais importantes do PT, reagiram com bastante agressividade contra o Rui Costa. O PT lançou uma nota, publicou uma nota, acho que é um fato quase inédito no sentido, uma nota contra o governador, né, se posicionando politicamente contra o governador Rui Costa, tanto que o Jacques Wagner, senador do PT, né, ex-governador da Bahia, reagiu com uma entrevista chamando essa nota de muito inconveniente, inoportuna, desnecessária. Mas, aí vou entrar na minha pergunta, o líder do PT na Câmara, o deputado Paulo Pimenta, reagiu também dizendo que meu candidato a presidente de 2022 é o Lula, né? Por causa que havia um debate que o Rui Costa poderia estar se candidatando, já abrindo espaço para 2022. Entendeu? Você acha que que o Partido dos Trabalhadores, como é que ele está lidando com esse processo da liderança do Lula, estar preso,
E que conselhos, né, se é que se pode falar isso, você pode dar ao Partido dos Trabalhadores? No conselho ao Partido dos Trabalhadores eu não dou, né? Mas posso avaliar, posso ter um juízo a propósito do comportamento do PT na conjuntura atual. O comportamento do PT é o comportamento de um partido autoritário, né? De um partido que, primeiro, não tem uma pauta propositiva, né? Fora a libertação do Lula. Esse é o único ponto. Não é uma pauta, isto é uma reivindicação singular. Não tem uma pauta propositiva para o país. Segundo, impede que qualquer outra agremiação ou personalidade ou liderança política tente apresentar caminhos alternativos ao progresso da política popular, né, que não exijam como condição sine qua non a liberdade do Lula, né, que, embora desejada por todas as pessoas de bem do país, sejam ou não petistas, como eu não sou, né, não é algo que na minha vida eu preciso que ele esteja livre. Se ele não estiver livre, eu não posso fazer bem a ninguém. Não, eu posso fazer bem a muita gente, mesmo que o Lula não esteja livre. Não só eu, que sou uma pessoa modesta, não sou privada, não sou um político, quanto mais os políticos, os bons políticos que ainda existem no país, poderiam fazer se o Lula, que nunca disse que vai ser candidato em 2022, acredito, ainda, e nem também acredito que venha, tenha dado declarações, a não ser que eu não tenha lido, no sentido de criticar, de policiar, de maldizer, né, as pessoas que não repetem o mantra Lula livre, pelo menos tem silenciado em relação ao que os quadros dirigentes do PT veem, as atitudes e declarações que vêm dando e tomando em relação a outros líderes da população, líderes populares. E o seu silêncio é um silêncio cúmplice, né? É um silêncio que autoriza a continuidade desse comportamento autoritário, inaceitável, do PT em relação a qualquer outra força popular do país. Não pode dizer não é o PT que pode dizer o que cada um deve ou não fazer. Ele que faça a sua parte e que o eleitorado venha posteriormente a dizer quem é que fez o que devia fazer ou não o PT. Muito bem. Recentemente, houve em São Paulo um encontro intitulado Direito Já, que contou com a participação de muitos partidos e lideranças. Flávio Dino, a presidenta do PCdoB estava lá, os dirigentes da UNE, o Ciro, o Márcio França, né, que está cotado aí para ser um quadro progressista com muita chance de ganhar a Prefeitura de São Paulo, quase ganhou o governo de São Paulo. E o PT, apesar de ter participado da organização do ato desde o início, ele, na hora H, o Haddad, mesmo convidado, não foi, alegou que recebeu uma visita em casa, não mandou nenhum vídeo, né, diferentemente de quadros que não foram, como Fernando Henrique, mandou um vídeo. E esse encontro reuniu personalidades de diversos partidos, não só da esquerda. Aí entra a minha pergunta, que existe aí um debate dentro do campo progressista entre fazer um movimento de união da esquerda e outro para montar uma frente ampla, que não incluiria apenas a esquerda, seria uma coisa, como o nome diz, mais ampla, né? Você acha que o Haddad errou a não participar desse evento? Eu não sei se agora o ex-ministro Fernando Haddad vai me perdoar, mas eu não sei se ele tem autonomia de decisão. Eu não sei se não ir foi alguma coisa que ele decidiu por sua consciência, ou se foi impedido de ir, ou teve a ordem de não ir. De modo que eu não posso julgá-lo, porque eu não sei quem tem e quem não tem autonomia dentro dos quadros do PT
para fazer aquilo que considera apropriado, tendo em vista os problemas que estão colocados. De modo que eu não julgo o Fernando Haddad, ex-ministro, porque eu não tive até agora nenhuma evidência de que ele tem autonomia de decisão, de modo que eu não posso culpá-lo, mas sim a quem o impediu de ir. Quanto à frente, tanto de esquerda ou mais ampla, eu particularmente não creio muito na eficácia de frentes burocraticamente formadas. Certamente, a frente ampla que você se refere inclui instituições, personalidades que, obviamente, gostariam e desejam ter uma contenção do caráter autoritário, expansivo e demagógico e antipopular do atual governo, lutando, portanto, essas personalidades e instituições por posições e políticas democráticas, respeitosas das instituições, respeitosas dos direitos das pessoas e coisas desses raiz. Nesse sentido, isto ocorre. A frente relevante ocorre dentro do Legislativo e em manifestações que são eventualmente convocadas e às quais as pessoas participam. Então, na prática, essas frentes funcionam. Aquelas reais funcionam na prática. Evidentemente que conversar, a intenção de participarem de um movimento concertado em favor de certas questões, como direitos já, por exemplo, é alguma coisa bem vista, né? Evidentemente que não seria eu a condenar o encontro de pessoas para tratar de coisas favoráveis à democracia, apenas em termos de como estratégia de ação. Quer dizer, eu acho que o que é eficaz é o que acontece na prática, de modo que tanto uma quanto outra, a frente de esquerda ou a frente ampla, ótimo que tenham se reunido, mas que se traduzem em comportamentos onde for possível. Isso sim é que é a minha expectativa e o meu voto. Vanderlei, recentemente, quer dizer, nos últimos tempos, a gente tem notado que um grupo de economistas, até então muito rotulados de neoliberais, como André Lara Rezende, Armínio Fraga, Pércio Arida, eles têm aí se tornado quase que dissidentes de uma escola mais ortodoxa, neoliberal, aparentemente influenciados por mudanças vindas do próprio Estados Unidos, que discute-se lá a teoria da nova teoria monetária, em que várias teses, vários dogmas do neoliberalismo estão sendo contestados. Você não acha que essa discussão sobre uma frente ampla poderia focar nesses ares novos, nessas mudanças, nessas ideias novas que estão nascendo dentro do seio da entre aspas, direita brasileira? Uhum. Certamente. Eu não me recordo de ter lido ou escutado, certamente por falha minha, manifestações do Pércio Arida e do Armínio Fraga. Mas tenho acompanhado e lido com muita atenção os artigos que André Lara Rezende vem publicando, sobretudo no suplemento EUE do jornal Valor Econômico. E são artigos brilhantes e sóbrios, bastante bem assentados, com argumentos bem articulados e que, efetivamente, trazem um desafio muito grande à ortodoxia monetarista tradicional. E, com isto, também
tive notícia por jornais que a sua posição diverge radicalmente da posição, por exemplo, dos economistas da Casa das Garças, como Edmar Baixa, né, por exemplo. Essa diferença não é de pouca monta. É uma diferença extremamente importante do que diz respeito à expectativa de curto, médio, até de longo prazo do país, em função das políticas que estão sendo adotadas agora e que deveriam ser adotadas agora. Portanto, com toda certeza, eu acho que as organizações, os partidos de centro-esquerda, de esquerda, deveriam tomar consciência e se informarem mais profundamente destas disputas que estão ocorrendo dentro da direita ou da centro-direita e do centro, né, buscando diálogo, buscando conversar e se informar sobre as alternativas de políticas que seriam, obviamente, muito menos dolorosas do que estão sendo as políticas atualmente em curso no país para a população mais pobre, sobretudo tendo em vista que a centro-esquerda brasileira oficial não tem sido capaz de formular alternativas viáveis do ponto de vista político e de conseguir formar uma coalizão entre atores políticos relevantes, como o empresariado, o trabalhador, etc., como seria o caso das políticas que estão sendo discutidas e apresentadas por André Lara Rezende, que não são políticas alternativas que exigiriam a evolução para serem implementadas, não, são políticas que podem ser perfeitamente discutidas para a formação de um grupo, de uma coalizão progressista, democrática e menos antipopular do que temos agora. Muito bem. Vanderlei, última pergunta. A gente discutiu aqui fora da entrevista sobre um texto, uma análise de um amigo nosso, baseada numa pesquisa do Datafolha, né, que reuniria, na qual o eleitorado duro, né, o eleitorado duro do Bolsonaro, os apoiadores duros, corresponderiam a cerca de 15% da população. A gente até estava conversando que essa análise, foi a minha opinião, parecia um pouco ingênua, como se esses 15% fossem muito pouco e se fosse reflexo de uma deterioração absoluta e irreversível do Bolsonaro, né? E a gente tem lido, às vezes, lê algum por aí, Bolsonaro acabou já. Você não acha que está havendo certa ingenuidade também na leitura dessas pesquisas? Certamente, porque, em princípio, as pesquisas de opinião sobre desempenho de governo são sempre um pouco desfavoráveis. A tendência é ser desfavorável. O que aconteceu com Lula, por exemplo, foi uma coisa bastante fora de curva. Mesmo os bons presidentes passam períodos de severo julgamento. Isso não quer dizer que, se fosse colocado em votação para exercer ou não, continuar a exercer ou não o cargo, ou ser reeleito ou não, os resultados mudariam de figura. Até porque, numa eventual competição eleitoral, os eleitores teriam que se pronunciar não julgando um governo, mas escolhendo entre alternativas qual que ele preferia. Então, se estas pesquisas seriam interessantes colocar para verificar qual é o tamanho do eleitorado duro antipetista. Isso, se fizesse um questionário medindo Bolsonaro e Lula, por exemplo, né, ou o PT, e ver a resposta do eleitorado, aí nós poderíamos ver não só o eleitorado duro de Bolsonaro, que seria tão pouco, 15%, quem sabe o eleitorado duro do PT não seria 10%, o eleitorado duro contra o PT não seria 70%. É isso que precisa ser investigado.
Só agora uma última mesmo sobre essa coisa do antipetismo. Ano passado foi lançado um livro de dois autores brasileiros, apesar do livro ser em inglês, Zucco, né? César Zucco. César Zucco é um dos autores. Ele trata muito da questão do antipetismo, né? E é interessante, o livro ele não usou os dados da eleição de 2018, ele termina a compilação dele, a análise com dados de 2016, mas não usa 2018. É interessante porque se você lê esse livro, mas se você avaliar os resultados da eleição de 2018, você escreve na sua cabeça um capítulo a mais, né, para aquele livro, né? E você acha que o antipetismo foi determinante na eleição do Bolsonaro? O antipetismo teve a oportunidade de se manifestar. Eu acho que determinante foi a justiça. Quem elegeu o anti-PT, quem foi eleito foi o anti-PT. Né? Poderia ser Bolsonaro, poderia ser. Se não fosse Bolsonaro, seria outro. Porque quem elegeu foi a justiça. Porque em 2016, a centro-esquerda foi expulsa do poder, do circuito de poder. E o pacto, não escrito, não precisou fazer a reunião de frente, mas tácito no comportamento entre legislativo, judiciário, imprensa, né, foi no sentido de não deixar a esquerda retornar ao poder. E, portanto, quem elegeu o antipetismo foi o judiciário. Como está se vendo agora, através das revelações que têm sido feitas pelo Intercept, né, todo mundo, isso não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém que foi feito um golpe. Não é segredo para ninguém que o Lava Jato cometeu arbitrariedade sem conta. Não é segredo para ninguém que a imprensa mentiu. Não é segredo para ninguém que o Judiciário sabia disso, porque o Judiciário acompanhou. Inclusive, o ex-ministro Teori Zavascki deu autorização para todas as depoimentos coercitivos que a Lava Jato fez. Então, todos sabem disso. Não há novidade nenhuma em Michel Temer, numa ironia, dizer que não participou do golpe, chamar de golpe o 16. Não tem importância nenhuma, porque todos sabem, né, e todos foram cúmplices, tacitamente. Então, quem elegeu, que permitiu que não houvesse uma alternativa àquele momento, seria Lula, sem dúvida nenhuma. Quem não permitiu, quem garantiu todas as arbitrariedades como se fosse legal, foi o Legislativo, a imprensa e o Judiciário. Portanto, quem elegeu, o Judiciário fundamentalmente, quem elegeu o anti-PT, quem criou as condições para o antipetismo ser majoritário, foi a Justiça brasileira. André, mas você não acha, por exemplo, que a questão da corrupção, né? Por exemplo, a gente faz uma análise muito dura, né, como eu faço há muitos anos, dos arbítrios da justiça brasileira, como você fez agora, né? A justiça brasileira, ela é reacionária, ela cometeu arbítrios, cometeu violações, né? Agora, você não acha também que houve a questão, independente disso, a questão da corrupção também não influenciou muito negativamente, assim, essa criação de uma rejeição da população ao governo, ao PT? Certamente, mas veja, se você fizer um levantamento, como eu fiz depois dos primeiros 2 anos da Lava Jato, e acho que isso não se alterou até hoje, a maioria esmagadora das pessoas envolvidas em processos de corrupção foram do PMDB, do PP, de vários partidos, inclusive do PSL. Né? Você tem um número muito pequeno de pessoas do PT, comparativamente a todos que foram envolvidos. Muito pequeno. Portanto, não era o PT. Tá? O PT participou, claro. Pessoas do PT participaram. Né? Mas o que foi criado e colou, né? Foi que o PT como dizia o Dallagnol, era quem organizava todas, Lula capitaneava toda essa organização criminosa do PT. Né? E isso é falso. Né? Isso é falso. Inclusive, em relação ao Lula, não acharam coisíssima nenhuma. Né? De modo que, sim, certamente, que o problema da corrupção foi extremamente importante. Né? Porém, é preciso ver como é que foi criado, como é que isso
de que maneira foi possível colocar no PT, né, a chefia de um sistema de corrupção montado nesse país desde da primeira eleição do Collor, em que estavam participando os de sempre, PMDB, PP, todos esses, o PT muito menos. Né? Não obstante, foi quem foi considerado, condenado pela opinião pública com toda a razão. Com toda a razão. Muito bem. Eu vou fechar aqui.